Estevão, explica pra gente assim, como que é, o que é a periodização no powerlifting? Cada pessoa tem uma maneira de trabalhar. Eu já vi vários coaches trabalhar de formas, vamos falar assim, de várias formas dentro do esporte. Eu vou falar para você como eu trabalho e como que eu faço praticamente as minhas periodizações, né? Eu costumo trabalhar aí com períodos, por exemplo, assim. Eu estou já pré-competição, né? Já faz 3 meses que eu estou em preparação para essa competição aí. Então a gente coloca, por exemplo, o macro ciclo nosso aí dentro dessa periodização durante o período que a gente vai competir. Por exemplo, eu estou há 2 meses já nessa preparação. A competição é mês que vem, comecinho de agosto, a competição. Então geralmente a gente separa 3 meses aí para poder fazer uma preparação boa, vamos falar assim. Tem pessoas que conseguem prolongar um pouquinho mais, mas para você chegar bem e performar bem dentro de uma competição, a gente fala aí uns 3 meses, pelo menos. Daí para cima dá para colocar. Mas abaixo disso eu acredito que fica muito apertado. Eu já fiz preparação em menos. Mas fica muito apertado e a sua evolução acaba sendo meio que limitada, né? Geralmente a gente divide esses 3 meses aí como? A gente tem umas 4 semanas ali como base, né? A gente faz umas 4 semaninhas com volume mais alto. A gente aumenta a carga e diminui a carga e aumenta o volume, né? Faz mais repetições, né? Então, dentre essas 4 repetições, a gente faz os 4 lift ali. Geralmente, nessa semana, dependendo da pessoa, eu coloco de 2 a 3 vezes nas semanas o lift, que seria o agachamento, supino em terra, seguindo os auxiliares, tudo junto, Então eu consigo fazer um bom treino com os básicos e encaixando os auxiliares tudo juntos no mesmo dia. Você bota os 3 no mesmo dia? Os 3 eu costumo colocar no final da preparação, que nem eu comecei... Nessa fase de base não, você separa eles durante a semana? Isso. Agora nessa fase final, agora essa semana que eu já entrei encaixando os 3. Aí nessas 4 semanas geralmente é só volume, que seria a fase de base. Depois a gente vai para umas 2 semaninhas de pico de força ali, para dar vamos falar assim, um estresse ali no músculo, né? Depois dessas 2 semanas, a gente coloca mais 2 semanas com pico de força máxima ali, colocando nosso limite ali nas cargas ali, mas nunca um RM, nunca uma repetição máxima. Vocês rodam o quê? Uns 80 mais ou menos? Isso, eu costumo fazer até 95%. Já nessa fase, seria no início do segundo mesociclo, isso? Isso. Que geralmente você faz uma preparação, você contra um mesociclo 4 semanas. Isso, exatamente. 4 semanas. E aí você aumenta essa intensidade, corta um pouquinho desse volume, ou você mantém o volume? Não, diminui o volume. Isso, quando a gente está nas 4 semanas de volume e base, é só isso aí, é bastante carga e pouca carga e bastante volume ali nas repetições. Pouca carga dos caras. Mas acaba sendo bastante. Pouca carga dos caras, os caras estão se pilhando comigo. 140 quilos para 12 movimentos lá, sossegado. Aí quando a gente entra nas 2 semanas de pico de força ali, já diminui um pouco o volume. E já aumenta um pouquinho mais a carga. No pico, depois dessas 2 semanas, a gente coloca mais 2 semanas de força máxima. Nessa força máxima já diminui absurdamente o volume. Já é uma fase de choque. Isso, uma fase de choque. Exatamente, a fase de choque. Aí quando chega nessa última fase aí, eu gosto de deixar 1 semana ali de descanso, né, para poder deixar o download ali, para poder recuperar o corpo. Aí eu volto com uma semaninha um pouquinho ali mais, vamos falar, 80%, 90%. E aí depois geralmente já é a semana da competição, que a gente descansa a semana inteira da competição. E só faz as máximas no dia da competição. Mas durante a preparação nós chegamos até 90%, depende da pessoa. Eu costumo chegar até 95% nas preparações, e 100% deixar para a competição mesmo. Antes dessa última semana? Isso, geralmente 2 semanas antes eu faço os 95% ali mais ou menos.